Seu voto passa por aqui. Seu voto passa por aqui. Muito bom dia, são 10 horas e 12 minutos em Manaus e dando prosseguimento às nossas entrevistas com os candidatos nas eleições 2020, eu recebo Marco Antônio Souza Ribeiro da Costa, que nasceu em Manaus no dia 25 de junho de 1969. Chico Preto, como é conhecido publicamente, casou-se com Silvana Castro Ribeiro da Costa, com quem teve 2 filhos, Antônio e Mariana. Formou-se em Direito pela Universidade Newton Lins. Iniciou sua carreira política aos 23 anos de idade ao se candidatar a uma vaga no Parlamento Municipal, conquistando uma suplência. No ano de 1994, atuou na Secretaria Executiva da CEMOSB, a extinta Secretaria de Obras. Em 1996, conquistou seu primeiro mandato como vereador pelo PSC, com 2.456 votos. Reelegeu-se em 2000, com 7.428 votos. No período compreendido entre os anos de 2003 e 2004, Chico Preto foi secretário de Estado de Trabalho e Cidadania. No ano de 2004, foi reeleito pelo PPS para compor a 14ª legislatura, de 2005 a 2008. Sendo eleito presidente da Câmara Municipal de Manaus no biênio 2005-2006. Em 9 de abril de 2008, assumiu como deputado estadual. Em 2010, Chico Preto foi eleito deputado estadual com 23.153 votos. Em 2016, foi eleito novamente vereador com 5.079 votos e volta à Câmara Municipal de Manaus. E neste ano, pelo Democracia Cristã, ele é candidato à Prefeitura de Manaus. Bom dia, candidato. Bom dia. Esse cara aí sou eu, né? Com uma vasta história na política e, detalhe, nenhum escândalo de corrupção. Comecei cedo, por decisão própria, sem influência de pai ou de familiares próximos, mas convicto de que a política é um ambiente onde a gente pode alcançar milhares e milhares de vidas com as nossas decisões. Para pior, né? Ou para melhor. E eu tomei essa decisão, não me arrependo, continuo fazendo política, pois acredito que as decisões que eu tomei e que quero tomar vão impactar positivamente na vida das pessoas. Candidato, o senhor é o único candidato, o senhor é o único vereador, na verdade, assumidamente de oposição na Câmara Municipal de Manaus. Como foi esse período? Como está sendo esse período? Olha, ao final de 4 anos eu te digo que está sendo frustrante, porque eu gostaria de ver a Câmara Municipal de Manaus ter tido coragem para enfrentar alguns assuntos e não ter permitido que algumas coisas acontecessem e se consolidassem em Manaus. Por exemplo, essa questão do transporte coletivo. Isso é um atraso de vida para milhares e milhares de pessoas. E a Câmara tinha condições, sim, de ter tido uma postura mais firme, mais aguerrida, sabe? Ter passado ali, ter tentado abrir, ter aberto essa caixa preta do transporte coletivo. A Prefeitura está terminando aí mais uma gestão e nós estamos com 400 ônibus acima do prazo legal. Ônibus que estão pegando fogo, ônibus que estão quebrando, apurrinhando a vida do usuário, apurrinhando a vida do motorista que trafega pelas mesmas avenidas onde esses ônibus estão quebrando. Então a Câmara poderia ter tido uma outra postura, mas a postura da Câmara foi de comer a bio, né? Foi de omissão total. Comer a bio, omissão pela sua grande maioria. Então eu fiquei lá, tipo João Batista no deserto, pregando, falando, mas ali dentro ninguém quer ouvir. Eu acho que ninguém quer ouvir porque, infelizmente, você tem uma política aí de barganha, você tem uma política de troca, você tem uma política do tomar lá da cá. E acredito que muitos ali na Câmara, né, foram alcançados por isso. E aí a Câmara ficou realmente omissa em relação a isso, em relação ao caso Flávio, em relação às nomeações que o prefeito fez dos seus familiares. O único prefeito do Brasil que nomeou filho e esposa para trabalhar com ele com salário. Então é muito triste, sabe? É frustrante ver uma Câmara. Eu torço
para que a Câmara seja renovada em pelo menos 70%. Isso vai ser fundamental para uma próxima gestão, sabe? Vereadores com uma outra visão, não essa visão de toma lá da cá, essa visão de que tem que me dar para poder fazer base. Cara, o povo quando elege te dá salário, te dá gabinete, te dá verba de gabinete. Pô, cumpre o teu papel, né? Então eu procurei cumprir com independência, com firmeza, me posicionando diante de tudo aquilo que eu consegui alcançar. Não consegui alcançar tudo, são muitas coisas acontecendo na prefeitura, mas os principais assuntos, né, os principais serviços públicos, eu sempre estava ali pontuando, marcando de perto e tentando corrigir os caminhos, as falhas que eu conseguia enxergar. Então, na sua visão, a Câmara se tornou um puxadinho da prefeitura? Infelizmente. É uma realidade que eu não tenho prazer em admitir. Mas eu devo reconhecer que a Câmara ela foi omissa e em vários momentos ela atendeu os interesses do prefeito. E veja, os interesses do prefeito não são os interesses dos cidadãos. Nem sempre o prefeito está caminhando, né, de forma harmônica com os interesses dos cidadãos e da cidade. Inclusive fazendo o oposto que deveria fazer um vereador. Fazendo o oposto, né? Fazendo o oposto. Além disso, o senhor foi o único candidato a prefeito que teve um pedido de impugnação. Esse pedido já foi julgado, né? O senhor segue aí com a sua candidatura, mas o senhor acredita em perseguição política? Rapaz, esse assunto me chamou muito a atenção. Porque, veja bem, quando a gente faz o registro de candidatura, quando a gente pede para a Justiça Eleitoral que nos dê o registro de candidatura, eu sou obrigado a juntar uma porrada de documentos. Certidão negativa, quitação eleitoral. E eu juntei todos esses documentos no meu pedido para a Justiça Eleitoral para que registrasse a minha candidatura. Aí a Justiça Eleitoral despachou para que o Ministério Público analisasse esses documentos. Isso é um procedimento normal para todos. Mas e de repente, o promotor que analisou meus documentos, o cara, no mínimo ele foi descuidado, no mínimo. Porque todos os documentos estavam lá e na sua primeira manifestação ele disse o seguinte: não, esse cara tem que ser impugnado. Como é que eu vou ser impugnado se eu tenho todos os meus documentos, todas as minhas certidões negativas, não sou condenado em nenhum processo, ficha limpa, total, e o cara me pede impugnação? Aí eu cheguei até a pensar, eu falei, se um cara como eu, né, que tem uma história limpa de política, não puder ser candidato, quem vai ser? E aí a gente foi, contestou, né, e a segunda manifestação do promotor foi de manter, não, ainda que eu não tivesse tempo para analisar todos os documentos, isso ele disse, eu não tive tempo para analisar, eu entendo que ele não pode ser candidato, o cara insistiu na tese. E eu tive que aguardar ansiosamente 20 dias do início da campanha, até o momento em que a juíza, a doutora Margarete Raj, fizesse aquilo que é o correto, justiça, e dissesse, não, peraí, o Ministério Público não tem razão de pedir isso, e deferiu a minha candidatura. Eu não acho absurdo dizer o seguinte: houve algum tipo de perseguição? Eu acredito que sim. Movimentação política, eu acredito que sim. Nós estamos falando de seres humanos são passíveis disso. Vingativos, né? Seres humanos são passíveis disso. Agora, eu não conheço o promotor, sabe? Não conheço esse promotor e fico me perguntando por que ele fez isso comigo, sabe? Por que ele não analisou o meu processo? Mas o senhor pensa em tomar alguma medida? Olha, isso é uma coisa que eu vou esperar terminar a eleição, porque agora eu tenho que focar em ganhar votos, falar de propostas, mas é uma coisa que marcou a minha caminhada. A tese do Ministério Público, a insistência do promotor em se posicionar de uma maneira que afronta tudo. Eu sou ficha limpa, eu não tenho condenação alguma, eu não respondo a processos. E ainda assim o Ministério Público afirma que eu não posso ser candidato, e isso me chamou muito a atenção. Essa veemência condenatória. Me chamou muito a atenção. Ainda bem
né, que a justiça está aí, né? Quem decide é a justiça, não é o Ministério Público. E a justiça fez aquilo que é o óbvio. Não, cara, esse cara é ficha limpa, ele tem que ser candidato e tal. Mas passada a eleição a gente vai analisar, mas eu te digo uma coisa, marcou muito essa possibilidade. E eu não descarto, sabe, a ideia de que isso possa ser perseguição, sim. Até porque o senhor foi o único vereador que se posicionou de forma mais contundente na questão do caso Flávio, na questão das denúncias sobre a suposta prevaricação entre a Prefeitura de Manaus e o Ministério Público. Isso pode ter mexido com os brios de muita gente, né? Não tenho dúvidas disso. Por isso que eu digo, essa hipótese, essa possibilidade de que tenha sido um ato de vingança, de vindita, na minha cabeça ela não está descartada. Mas vou esperar passar a eleição, vamos aguardar o resultado da eleição, para que lá na frente eu me confronte novamente com esse episódio e tome a providência que o caso requer. Porque, veja, as pessoas não têm o direito de ser descuidadas nesse processo. Porque uma decisão, uma manifestação do Ministério Público passa a impressão de que eu não sou candidato para milhares de pessoas. E aí agora eu tenho que correr atrás, né, como se eu pudesse correr atrás do vento e alcançar o vento para desfazer essa impressão que uma declaração, que uma manifestação deste promotor me causou um prejuízo enorme. Fora o prejuízo moral. Então anote, né, aí, o Chico Preto é candidato. Aqueles que estavam espalhando que eu não estava, que eu estava impugnado, isso não é verdade. A Justiça confirmou a minha candidatura e eu sou candidato a prefeito e o número é 27, vai logo anotando. O senhor teve embates políticos na Câmara muito intensos, muito calorosos, por ser o único, né, vereador assumidamente de oposição. Todo mundo sempre falava, eu sou vereador independente. Eu sempre comentava nos bastidores, independente de tudo, eu estou com o prefeito. É mais ou menos isso. Gostei dessa. Era por aí o caminho. Era por aí o caminho, né? Se algum de seus adversários lograr êxito, que algum vai, o senhor participaria... Dois vão para o segundo turno, né? Dois vão para o segundo turno, que já é certo. O senhor participaria dessa administração futura? Não, eu não tenho a pretensão de compor a administração. Eu tenho a pretensão de administrar Manaus, vou me empenhar até o último dia, com todas as dificuldades que a mim estão sendo impostas. Eu não tenho tempo de televisão, eu não estou participando do horário da propaganda nem de debates, eleitoral. Nem de... Emissoras não me convidam para debate, em que pese eu aparecer na frente de outros candidatos que participam do debate, as empresas não me convidam. Então eu estou empenhado, focado em levar propostas, estou usando muito as minhas redes sociais, caminhando bastante, para exatamente superar essa dificuldade. Se aquilo que Deus me reserva não for a prefeitura nesse momento, eu vou trabalhar a partir do ano que vem, coisa que eu nasci e aprendi exatamente isso. Eu nasci nu e sem mandato. Minha família não é política, né, de políticos, né? Então eu vou trabalhar, sou advogado, vou defender, vou acusar, vou sobreviver, fruto do meu trabalho, mas eu não tenho a pretensão de compor administrações. Mas não pretendo... Nem compor apoio? Não pretendo me afastar do processo político. O processo político ele circula nas minhas veias. Nem compor um apoio no segundo turno? Júnior, olha, eu não estou parando para pensar nisso, porque eu quero estar no segundo turno. O meu foco é eu estar no segundo turno. É difícil? Não é fácil, não tem vida fácil. Mas eu trabalho com esse foco. Né? Você precisa, em primeiro lugar, você precisa acreditar de maneira intensa na tua caminhada. Eu não posso ter dúvidas da minha caminhada. Eu não tenho. Eu tenho propostas viáveis, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu sou mais independente de todos os candidatos que estão aí. Eu tenho, acima de todos os candidatos, as condições para tomar decisões que a prefeitura precisa. Por exemplo, enfrentar a corrupção. Acabar com esse negócio de que só recebe na prefeitura se pagar 10%. 10, 15, 20, 30. Eu tenho condições, até porque eu falo nisso, eu não vejo nenhum candidato falar disso. Eu não vejo nenhum outro candidato falar, e aí, corrupção na prefeitura só vai enfrentar? Eu vejo o pessoal correndo, todo mundo, né, saindo de fininho. Ninguém enfrenta esse assunto. E todos nós sabemos que não se recebe na prefeitura se o cara não se submeter a pagar propina. Então eu vou enfrentar isso aí. Sabe por quê, Júnior? Porque hoje, com essa prática, né,
que está meio que institucionalizada, todo mundo que vende para a prefeitura vende mais caro. Sim. O cara vende pelo dobro do preço o produto que ele vende no balcão dele. Na verdade, para qualquer serviço público, né? Pois é, cara. Então a prefeitura compra mal porque ela paga mal. Ela paga a hora que ela quer, quem ela quer. Ela sai escolhendo os mais próximos. Como é que eu enfrento isso? Eu coloco na internet, que é o campo hoje de comunicação, a relação dos fornecedores que entregaram em ordem cronológica. Então, eu vou me obrigar, a prefeitura vai estar obrigada a pagar em ordem cronológica. Eu não posso pagar o 5º fornecedor da lista se antes eu não paguei o 1º, o 2º, o 3º e o 4º. Então, se eu não acabo, mas eu enfrento e diminuo essas cruzetas de que só recebe quem paga propina. E aí, a prefeitura começar a comprar no preço certo. Segundo, gastos com publicidade e propaganda. Cara, o Arthur fez um carnaval, uma farra. Ele gasta 10 milhões de reais por mês. Poxa, é dinheiro nosso, cara, para tapar buraco. É dinheiro nosso para limpar bueiro agora na época do verão, para evitar os alagamentos lá no inverno. É dinheiro nosso que poderia ter colocado azitromicina na UBS. Porque o único cara em Manaus que pegou coronavírus e foi para o Sírio-Libanês foi o prefeito de Manaus. Todo mundo pegou corona, comprou remédio e foi se tratar em casa, né? Com mastruz, com jambu. Foi o que eu fiz. Mas o único que pega coronavírus e, pega o beco e vai para São Paulo pro Sírio-Libanês é o Arthur, que tá travando na beleza, né? Mas aí só tem que ver a questão do grupo de risco, né? Você não tá no grupo de risco. Pô, mas tem hospitais em Manaus. Cara, o Arthur deu um exemplo péssimo. O cara pega coronavírus. Aliás, eu acho que se ele pegar pereba, ele vai pro Sírio-Libanês também. Pegar frieira, ele se pica para São Paulo. É pelo passeio, é pelo passeio. Deixa eu te dizer uma coisa. Porra, o prefeito tem que dar exemplo, cara. Pegou coronavírus, se trata em Manaus, cara. Se for, tudo bem, mas eu tenho condições, mas é um caso absurdo. Quantas pessoas idosas como o Arthur não pegaram coronavírus e se trataram em Manaus? E quantas morreram? E quantos morreram porque não tinha remédio na UBS? Porque ficou comprovado que o tratamento precoce com medicamento salvava vidas. Tu não viu uma azitromicina, tu não viu uma ivermectina nos postos. Só tinha dipirona e paracetamol. Os médicos, coitados, só tinham isso para receitar. Vez ou outra tinha um Tamiflu. Em um hospital de campanha usado para fins eleitoreiros, né? Pois é, né, cara? Então, bicho, isso me revolta, cara. Isso me incomoda. É por isso que eu sou candidato, porque eu tenho condições de enfrentar isso, diminuir os gastos com publicidade, para pegar esse dinheiro, cara, e investir naquilo que é prioridade. E outra coisa para concluir. Chega de obra na prefeitura começar por 1 milhão e terminar por 3, Que vai aditivando bicho, tudo. Tá na hora de botar a ordem na casa, irmão. Botar o dedo na ferida, Então, de todos os candidatos, não é falsa modéstia, eu tenho a maior independência. Porque tu olha pro meu palanque, no meu palanque não tem lava-jato, no meu palanque não tem maus caminhos, no meu palanque não tem nepotismo, não tem caso Flávio, no meu palanque é um palanque independente. Eu pago um preço maior, fato, mas foi esse o caminho que eu escolhi. Sabe por quê? Eu quero chegar na prefeitura e poder tomar decisões e não ficar pagando apoio depois. Porque dizer, não, eu tô com a maus caminhos, eu tô com a Lava Jato, mas se eu chegar lá eu sou independente. Conversa para boi dormir. Isso é conversa para boi dormir. É mais do mesmo. O cara vai pagar a conta sim, vai pagar a conta com cargo, vai pagar a conta com licitação. Caramba, bicho, bora acordar, Manaus. Está na hora da gente botar um ponto final nisso. Tu que tá me ouvindo, você cidadão, você tem a chance, de mudar essa história. Primeira coisa é tu não acreditar nessas pesquisas fantas que estão sendo feitas. Pesquisa foi feita para escolher os candidatos que o sistema quer. Por pesquisa, o Haddad era presidente da República. E não foi. Então bora acordar. Primeiro turno, a eleição tem 2 turnos. Primeiro turno é para você votar em quem você acredita. E não em você votar em quem a pesquisa diz que pode ganhar. Aquilo ali é para te enganar. Vota em quem tu acredita. No segundo turno, aí tu faz uma outra análise. Mas o primeiro turno, cara, eu me identifico. Esse cara pensa como eu penso, esse cara tem as propostas que eu quero fazer, esse cara tem indignação que é a minha indignação. Vota pela tua verdade e não por essa conversa, essa balela de que a pesquisa diz, se você não votar em A ou B, você vai perder o seu voto. Isso é conversa fiada, irmão. Vota em quem o teu coração e a tua mente, acima de tudo,
A tua razão, acima de tudo, diz, esse é o caminho. Mais recentemente, o prefeito de Manaus, ele afirmou que ele estava louco para encontrar buracos na cidade, mas não estava achando. O senhor pode dizer para ele onde é que tem esses buracos? É um brincante, né, cara? É um brincante. Agora essa última aí, Manaus está travando na beleza. Eu não sei o que dá na cabeça, sabe? Ele tá ali na área da Ponta Negra. Deixa eu te falar uma coisa, Júnior. A gente vai envelhecendo, acho que você tem que ter o bom humor, tem que ser leve. Mas a pior coisa, bicho, é você querer mostrar, ser garotinho, né? Ser, sabe, jovenzinho. Perder a noção, né? Sabe, você tem que, sabe, reconhecer a idade que você tem, cara. Eu sou leve, eu tenho 51 anos, eu sou leve. Mas eu não sou juvenil, pô. Eu não posso ser um adolescente, cara, no meu comportamento. Sobretudo então, nas ações, sabe? Né? Então, não sei, cara. Eu olho assim, eu acho... Eu não sei, tem alguma coisa que afeta, sabe, o comportamento do prefeito. Alguma coisa que o deixa, assim, sabe, desequilibrado vez ou outra. Isso me preocupa, porque imagina a qualidade das decisões de um prefeito que não está bem, vai tomando no dia a dia, né, cara? Então, uma vez eu volto a desejar, sabe, prefeito, se cuide, acorde cedo, sabe, durma cedo, melhore as suas companhias, né? Evite álcool, droga, evite qualquer coisa, sabe, para o senhor poder acordar e tomar decisões conscientes, sabe, decisões onde o teu juízo, cara, tá consciente, não afetado por uma noite de esbórnia, por uma noite de farra. Cara, Manaus não merece isso. Então, o meu conselho que eu dou para ele, sabe, você é um atleta de jiu-jitsu, então tenha uma vida saudável, busque hábitos saudáveis, para que isso reflita na qualidade das decisões que o senhor está tomando e que afetam as nossas vidas. Se o senhor fala em o prefeito melhorar as companhias dele, ele sozinho já está mal acompanhado, né? Pelas últimas decisões que ele tem tomado. Pois é, rapaz. É triste, sabe? Triste ver essa situação, porque isso afeta o nosso dia a dia. As decisões ruins ou a falta das decisões corretas, né? Então, eu espero que o próximo prefeito, eu estou brigando aí para que eu tenha essa oportunidade, o cara tenha, sabe, compromisso, foco. Não tem jeito, cara. Para ser prefeito, o cara tem que acordar cedo, tem que ir para a rua, tem que enxergar a realidade. Porque, Júnior, nenhum prefeito vai administrar a cidade pelo WhatsApp jogando Free Fire, Me desculpa. O prefeito está jogando Free Fire. Não administra Manaus jogando Free Fire nem pelo PS4. Administrar Manaus, cara, é suor, bicho. É disposição física. Sabe, você não pode abrir mão de tecnologia. Eu acredito muito em tecnologia. Mas a tecnologia não vai preencher todas as lacunas de uma administração onde o gestor tem que estar marcando de perto. Tem que estar presente. Então tem que ter disposição física, sim. Sabe? Tem que ter boa saúde, sim. Então, me preocupa muito, sabe, essa situação. Então, eu ainda tenho um carvão para queimar, 50 anos de vida, saúde está boa. Então, eu quero poder aproveitar isso para, sabe, doar esse meu tesão, essa minha empolgação, esse vigor, para sair nessa cidade, cara, e olhar para os problemas e tomar decisões. O senhor sempre diz que a sua história se confunde muito com a história do presidente Jair Bolsonaro. Tem alguma coisa parecida? Eu espero que tenha algumas diferenças também. O Bolsonaro ele se gaba muito que no governo não há corrupção, mas quem diz isso são as investigações da PF que ele tentou travar. Temos aí escândalos de laranja, omissão na preservação do meio ambiente e agora mais recentemente dinheiro na cueca. Como seria a sua administração mais parecida com a dele, com esses escândalos? Olha só, essa semelhança que eu acho que há com a caminhada do Bolsonaro, em que pese, eu tenho história própria. Eu não quero me apropriar da história do Bolsonaro, não. Tem candidato que quer. Eu sou candidato, bicho, pela minha história. Tá? Não sou candidato por uma foto com o Bolsonaro. Eu sou candidato pela minha história. Minha história começou de baixo, vereador, deputado, presidente da Câmara. Não é uma história perfeita, eu não quero aqui pagar de santinho, sabe? Mas eu não sou corrupto. Eu, como qualquer ser humano, cara, eu tenho defeitos. Às vezes eu acho que eu me enervo com algumas coisas, às vezes eu acho que eu perco a estribeira com outras, né? Não sou perfeito, não, mas eu não tenho corrupção na minha história. Então, eu sou candidato pela história que eu construí, de amadurecimento, de conhecimento dos problemas da cidade e de independência para tomar decisões que a cidade precisa.
Até porque não vai ser o Bolsonaro que vai vir para cá tomar decisões. Mas se eu chegar à prefeitura, eu vou sim dialogar com o presidente, alinhar a cidade com os programas do governo federal, porque eu não posso permitir que questões pessoais de diferença afastem a prefeitura de Manaus, como o Arthur fez. O Arthur, por uma questão de mimimi com o Bolsonaro, ele afastou a prefeitura da presidência da República. E muitas soluções nós deixamos de trazer para Manaus. Então o Arthur colocou a imagem dele à frente das necessidades da prefeitura de Manaus. Eu não vou fazer isso. Sou eleitor do Bolsonaro, tenho história própria, não concordo com tudo, mas vou alinhar a prefeitura com o governo federal para a gente tentar resolver problemas. E aí o seguinte, nenhum governo, Júnior, está imune à corrupção. Nenhum governo. Mas eu vou dar o exemplo, como eu te falei, 3 projetos, 3 atitudes de cara quando chegar à prefeitura, tá certo? Para, sabe, deixar claro, o recado é, corrupção a gente vai enfrentar. Quem na minha equipe, infelizmente, se envolver, a gente vai apurar, eu não passo a mão na cabeça do meu filho. Eu não vou passar a mão na cabeça de quem se envolveu com corrupção, cara. Porque o recado é esse, meu irmão, vamos trabalhar. Fábio, são 4 anos para a gente construir uma história, para a gente fortalecer o nosso... Porque quem faz um bom governo fortalece o seu currículo também, pô. Não só para a administração pública, até mesmo no âmbito da administração privada. Pessoas que fizeram um bom trabalho, quando saem, a administração privada diz, pô, esse cara fez um bom trabalho. Tem oportunidade, sabe, na iniciativa privada. Então, o foco é, vamos dar o melhor de si, vamos dar tudo de si, tá? Para que a gente possa fazer um bom trabalho. A gente não resolve tudo em 4 anos, isso é uma ilusão, mas a gente quer melhorar, cara. Educação, saúde, infraestrutura, transporte, aquilo que é responsabilidade da prefeitura. Então, eu serei firme e não passarei a mão na cabeça de quem, na minha equipe, errar na corrupção, se envolver com isso. A gente apura e os culpados serão afastados e vão responder perante a justiça. Vamos falar de propostas agora? Bora. O senhor defende de forma muito veemente a criação das subprefeituras. Sim. Né? O senhor não acha que isso pode onerar os cofres públicos? Júnior, não. Com a quantidade de cargos comissionados que a gente já tem na prefeitura, os cargos de subprefeitos que eu precisar criar, e hoje eu te digo assim, eu preciso criar 8 cargos de subprefeito. Eu ainda não tenho uma noção de quanto esse cara ganharia. Mas é um cara que vai assumir uma responsabilidade diferenciada. Mas não só isso, tem uma estrutura que ele vai precisar também, né? Um local físico. Mas olha, locais físicos a prefeitura já tem nos bairros. Você tem aí distritos de educação, distrito de obra. É só uma questão de adaptação. Eu não pretendo aumentar o gasto com aluguel de novos prédios. Já usar o que tem, tá certo? E para criar os cargos de subprefeito, o que eu faço? Eu vou extinguir cargos na prefeitura e isso me libera, né, aquele valor para que eu possa criar os cargos de subprefeito. Então, meu compromisso é não aumentar gastos com cargos. Apenas fazer o quê? Extingue para poder criar aqueles que eu vou nomear. A ideia é da gente ter 8 subprefeituras em Manaus. Mas a gente só tem 6 zonas geográficas, então como é que vai ter 8? É porque na Zona Norte e na Zona Leste, que são áreas grandes, né, áreas imensas, é impossível eu ter somente uma subprefeitura. Então, no mínimo 2 na Zona Leste e no mínimo, e talvez até 3 na Zona Norte. A Zona Norte é, do ponto de vista de área física, a maior zona da cidade de Manaus. Então, eu preciso ter essas subprefeituras para que elas cumpram uma lógica, e agora o teu ouvinte, o teu internauta, para entender, eu vou fazer uma comparação. Imagina o dono de uma grande rede de lojas em Manaus, tem várias. Só pode citar assim? Pode citar, com vontade. Pensa aí numa Bemol, pensa numa TV Lar. Imagina o seguinte, você como cliente de uma dessas lojas, você chegando na loja, e aí você chega lá para resolver um problema, trocar um produto, fazer um carnê, fazer uma reclamação. E aí você é recebido pelo encarregado da loja, ele diz o seguinte, para o senhor trocar o produto, o senhor tem que passar aqui semana que vem ou daqui a 2 semanas, porque é quando o dono da loja vai estar aqui, ele vai lhe ouvir. Aí tu diz assim, eu só sou atendido pelo dono da loja, só o dono da loja resolve o meu problema, ninguém mais? A nossa filosofia é essa, só o dono da loja resolve o seu problema. Eu tenho certeza que tu não vai mais comprar naquela loja, tu vai dizer, bicho, então eu vou para uma loja que resolve o meu problema. Assim é a prefeitura. Você chega em alguns lugares da prefeitura, nos bairros de Manaus, e o cara diz, eu tenho que falar com o prefeito. Eu tenho que despachar com o prefeito. Caramba, pô. Você tem que ter um cara ali com autonomia para ouvir o teu problema,
e fazer a estrutura da prefeitura agir sobre o teu problema. Então o subprefeito, ele vai ser o gerente que tem autonomia sobre o distrito de obras, autonomia sobre o distrito de educação, autonomia sobre o distrito de saúde, e esse cara articula soluções na comunidade sem ter que ele vir na prefeitura, na compensa, para dizer, prefeito, eu posso fazer isso? Você já tem autonomia, irmão, resolve. Você só não tem autonomia, o subprefeito, para ficar fazendo compromisso sem antes ter combinado comigo. Ah, a gente vai construir, a gente vai... Não, isso aí é o prefeito que vai lá e diz que a gente vai construir, que a gente vai reformar. Mas o subprefeito vai agir sobre os problemas. Ah, o problema de som que está incomodando o vizinho, a subprefeitura age. Ah, o terreno baldio que precisa ser murado, precisa ser capinado, o vizinho não cuida, está infernizando a vida da comunidade, o subprefeito age. Ah, o problema é da construção irregular, o cara construir a casa dentro do igarapé, o subprefeito vai lá e vai agir. Então, vários problemas que são de responsabilidade da prefeitura, é o subprefeito, Júnior, que vai estar ali agindo e não esperando o prefeito dar a ordem. Então, eu tenho certeza que dessa maneira, a comunidade vai ver a prefeitura agindo, enfrentando e resolvendo problemas, que é isso que o povo quer. Então, eu vou criar a subprefeitura porque é um modelo que deu certo em São Paulo, está dando certo no Rio, já tem em Fortaleza, Belo Horizonte está implementando. Descentralizar para a gente poder aproximar a prefeitura da população e resolver problemas. E não esperar o prefeito ter que visitar o bairro naquela lambança. Aí o prefeito vem visitar o bairro para ele depois tomar a decisão. O subprefeito vai estar ali presente, interagindo com a comunidade, dia a dia, com os líderes comunitários, para a gente poder resolver o maior número de problemas possível. O senhor também propõe uma revisão do plano diretor. Como seria isso na prática? Olha só, eu tenho a convicção que a construção civil é um segmento da nossa economia muito importante. Porque quando você começa a construir, você gera vários empregos, principalmente empregos para as pessoas que não têm um currículo, sabe? Pô, muita gente que trabalha na construção civil é primeiro grau, segundo grau, são pessoas humildes. E não vão encontrar um emprego fácil no distrito, não vão encontrar um emprego fácil, às vezes, no comércio. Então, a construção civil é um ramo que a gente precisa olhar e tomar decisões para que possa fomentar, né, possa aquecer a construção civil. Rever o plano diretor para a gente poder liberar algumas áreas, para que as construtoras construam prédios e empreendimentos, né, com maior altura, que chama gabarito, é fundamental para Manaus. Por quê? Porque quanto mais adensado, você consegue resolver melhor os problemas das pessoas. Quando você não adensa, o que é adensar? É colocar o maior número possível de pessoas no mesmo espaço. Quando você não permite isso, a cidade ela vai crescendo de forma horizontal, né? E ela vai se espalhando, ela vai se distanciando. Isso é caro. Caro para fazer transporte coletivo, caro para fazer coleta de lixo. Então, é mais fácil quando o caminhão de lixo passa no mesmo lugar e pega o lixo de 200 pessoas do que ele ter que rodar 20, 30, 40 quilômetros para pegar o lixo de 200 pessoas. Então, a gente está falando de adensamento urbano. Então, a gente vai rever o plano para que a gente possa liberar áreas em Manaus onde, naquele terreno, se possa construir o maior número possível de unidades habitacionais para que a gente possa fortalecer a construção civil e não encarecer a prestação dos serviços públicos. E no turismo, o senhor defende um plano municipal de turismo. Sim. Como seria isso? Júnior, você tem que ter, em tudo na vida, você tem que ter humildade para reconhecer as suas deficiências. Eu não sou especialista em turismo. Sabe, eu não vou pagar aqui não, eu sou prefeito, eu entendo de tudo. Pô, bicho, eu entendo de olhar para o problema, analisar e escolher caminho. Eu sou um gestor. Sou um cara que me preparei para tomar decisões. Mas eu não entendo de tudo. Eu não sou especialista em saúde, sabe? Não sou especialista em educação. Mas eu tenho visões para compartilhar com os meus secretários e a gente escolher caminhos. Turismo. Eu preciso chamar a turma que faz turismo em Manaus. Quem é que faz turismo em Manaus, Júnior? Bares, hotéis, restaurantes, táxi, Uber, agentes de viagens, turismólogos. É essa turma que recebe o turista, não é a prefeitura. Então, ouvir essa turma, essa galera, para a gente começar a escolher alguns caminhos. Porém, eu tenho uma noção
de que tem coisas que a prefeitura pode fazer que eu já sei que isso ajuda o turismo. Quer ver? Infraestrutura de internet na cidade. Cara, o turista chega em Manaus, ele vai visitar os principais pontos. Quais são? Teatro Amazonas, Ponta Negra, Praça da Matriz, Adolfo Lisboa, Centro. E depois ele sai daqui, ele vai para o mato. Ele vai ver o jacaré, vai ver o macaco, vai ver a arara. Ele fica pouco tempo em Manaus. Então, quando o cara chega em Manaus, eu tenho que dar infraestrutura de internet. Quando você vai na Ponta Negra, o único lugar que tem Wi-Fi é na parada de Dubai, pô. Aquela parada milionária que o Travando na Beleza construiu. É o único lugar que tem Wi-Fi. Pô, e no resto da Ponta Negra não tem. Aí o cara quer bater uma selfie, ele quer gravar um vídeo, dizer, ó, galera, pô, vem visitar Manaus que, pô, é top. Não tem Wi-Fi. Não tem Wi-Fi no centro. Então, eu preciso induzir as telefônicas a colocar o Wi-Fi. Como? Pagando? Não, trocando. Bota o Wi-Fi e eu deixo tu fazer a tua publicidade. É o jogo do ganha-ganha, parceria. Aí, Júnior, o cara chega em Manaus, pô, a gente ainda tá dando panfleto, pô, pro cara. Pô, a gente tem que botar o cara no celular, pô. Tá aí, o Bolsonaro pagou o auxílio emergencial, milhões e milhões de brasileiros, muita gente duvidava, o cara baixou o aplicativo, fez o cadastro no celular, recebeu no celular, pagou no celular e transferiu no celular. O povo tá no digital, cara, vamos acordar. Aí o turista chega aqui, a gente não tem um aplicativo da cidade, Visite Manaus, com, sabe, os roteiros turísticos, com os agentes de viagem, com os serviços públicos de saúde, né? Com os shoppings, com os bairros, com as atrações da vida noturna. A gente ainda está tendo que informar o turista para ele ter que ir num ponto, sabe, no atendimento. Porra, bota no celular, cara. Medellín faz assim, outras cidades já estão fazendo assim. Então eu vou dar um aplicativo para a cidade, onde essa galera toda do turismo vai estar ali dentro, mudando as suas informações, atualizando, e o turista, pô, com a cidade na palma da mão. Para concluir, duas coisas. Onde é que a gente tem que divulgar Manaus para que o cara que quer conhecer uma cidade bacana, ele possa ser impactado? É na Folha de São Paulo? Eu acho que isso é coisa do passado. É na Veja? Pô, mais passado ainda. Onde é que o povo hoje está assistindo? Onde é que o povo está sendo impactado todo dia? É no YouTube, é na Netflix, é no Prime Videos. Então a gente tem que botar propaganda de Manaus. Porra, é uma propaganda bacana, cara. Um vídeo legal da nossa cultura, da nossa comida. O nosso povo é chibata, cara. Nosso povo é acolhedor. Só que a gente está divulgando no lugar errado. Então a gente tem que ter ousadia para isso. E terminando, Júnior, tu conhece o centro de Manaus. A área do Porto, quantos galpões ali não tem que estão subutilizados? Muitos. Muitos. Então, se eu quero fazer o cara ficar mais um dia em Manaus, porque quando ele fica mais um dia, ele consome mais táxi, ele consome mais Uber, ele consome mais restaurante, ele consome mais bares, lanchonetes, shoppings. Tá rotacionando a economia o tempo Eu tenho inteiro. que fazer o cara ficar mais um dia aqui. Então, eu tenho que ter atração. Eu não acho absurdo que a Prefeitura de Manaus, numa parceria, pegue ali 3 galpões para a gente criar uma atividade, uma atividade a mais para que o cara venha e visite. E o nosso povo também vem. Com o quê? Cara, eu ando muito a cidade, eu vejo aí os movimentos folclóricos que estão espalhados nos bairros. Quadrilhas, cangaços, bois bumbais, que mais? Danças internacionais. Essa juventude está fazendo esse movimento todo. Então eu imagino que num galpão ali no centro, no Porto, a gente tivesse apresentações de quinta a domingo, com esses movimentos culturais se apresentando de forma em rodízio, né? Toda semana trocando as danças, mas a galera se apresentando ali. No outro galpão, Júnior, a nossa culinária, pô. Tacacá, farofa de camarão, churrasquinho de gato, croquete de macaxeira. Tambaqui. Nossa culinária é cultura. O turista quer ver isso. Tapioca, caboquinho, x-caboquinho. Então o turista quer ver isso. Então no outro galpão, culinária. E no outro, cara, as outras manifestações da nossa cultura. Cara, a gente tem... Pô, eu me amarro no Nicolas Júnior. Conhece? Conheço. Pô, aquele cara eu acho um baita de um cantor. E tem outros cantores, né? Canto da Mata, tem o pessoal do Boi Bumbá. A gente ter música ali, com outras manifestações culturais, e a gente criar a cidade do folclore e da cultura. Aí o turista tem uma razão mais para ficar em Manaus. Então, eu não acho absurdo a prefeitura interagir nesse aspecto, criando aí mais uma atração no nosso roteiro artístico, cultural, turístico, para que o turista diga, eu vou ficar mais um dia em Manaus.
Porque é assim que a gente faz o dinheiro rodar na cidade, antes dele ir pro mato e voltar, entendeu? Esquece até o calor que é Manaus e já gera um calor humano ali, né? E já fica mais um pouco. O senhor também propõe, né, uma revisão nos contratos do transporte público de Manaus. Fundamental. E, se preciso, acionar a justiça para isso. O senhor realmente vai ter coragem de mexer num lugar onde nenhuma gestão teve? Tenho moral, tenho história, que o povo que conhece sabe que eu sou capaz de fazer. Inclusive os contratos foram renovados. Eu não quero sacanear nenhum empresário do transporte coletivo. Eu não quero quebrar ninguém. Mas se bem que sacaneá-los seria até uma vingança, né, pelos que eu não fazem. tenho essa pretensão. Eu só quero que a coisa funcione para o povo. E hoje não funciona. Eu vejo candidato aí que está dizendo, vou construir trem, já começou a lambança, trem, metrô de superfície. Pô, bicho, quando as pessoas me perguntam, Chico Preto, tu não vai fazer algo novo? Irmão, entenda uma lógica. Para eu chegar no primeiro andar de um prédio, eu tenho que ter feito o térreo. Eu não posso chegar no primeiro andar do prédio se eu não tenho o térreo pronto. Como é que eu vou fazer trem, metrô, se eu não tenho ônibus funcionando? Eu tenho que fazer o ônibus funcionar. Construir o prédio de cima para baixo, né? Pô, ninguém constrói de cima para baixo, é de baixo para cima. Então a gente não tem ônibus, cara, funcionando. O ônibus está quebrando, está apurrinhando, sabe, a vida do povo. Então eu tenho que fazer esse primeiro enfrentamento. E mais, o Travando na Beleza está saindo e deixando as mesmas empresas aí. Ele renovou por mais 10 anos, cara. As mesmas empresas que quebraram o sistema, o Travando na Beleza renovou. Então não dá para trabalhar com a turma que está aí. Não dá para montar uma D20 em cima de um chassi de um Fusca. Eu não consigo botar um pé 40 no sapato 35. Então eu não consigo dar um novo transporte coletivo com as empresas que estão aí. Então eu tenho que fazer uma nova licitação. Se eu não conseguir desfazer o que o Travando na Beleza fez, né, que é essa renovação, eu vou ter que ir para a justiça para resolver o assunto. Mas o meu foco é fazer um novo transporte e ter um novo contrato. Para quê, Júnior? Bora agora falar rapidinho aqui. Para mudar a lógica do transporte coletivo. Júnior, internautas, ouvintes, galera que está aqui no estúdio, bora entender uma coisa. O povo mudou o comportamento. Com a chegada dos aplicativos, para a gente sair daqui da onde a gente está, pode falar o bairro? Pode. Bairro do Parque 10. Para eu ir deixa eu ver aqui, pro Vieralves, eu não pego mais ônibus, irmão, eu pego Uber. Esse é o comportamento de todo mundo. A gente racha em 4 a conta e vai de Uber, pô. Já tem aplicativo, inclusive. Táxi, lotação, pois é. O povo não pega mais ônibus para pequenas distâncias. O povo precisa de um ônibus quando as distâncias são grandes, do Viver Melhor para o centro. Do Mauazinho, onde eu ia fazer uma caminhada hoje, mas a chuva não deixou, para Compensa, distâncias grandes. Então o que eu tenho que fazer? Perdão. O ônibus vai ter que rodar na esquerda, só que eu tenho que botar ônibus de uma sanfona, 2 sanfonas, ou seja, articulado e bem articulado, para transportar o maior número possível de pessoas ali na mesma viagem. E tem que ser via exclusiva assim. Poxa, mas e aí? Eu vou tirar os ônibus da faixa do meio e da faixa da direita. Somente na faixa da esquerda. Quando o cidadão chegar para trocar de ônibus, porque ele vem nas grandes avenidas, Constantino, Djalma, Max Teixeira, Torquato, Noel Núteus, Rodrigo Otávio, quando ele vem nessas grandes avenidas e parar na estação de troca de ônibus, ele vai pegar um ônibus dito, como dizem meus amigos paraenses, pequenininho. Porque se eu botar um ônibus porrudo para entrar nas ruas estreitas de bairro, também, me desculpa, eu lasco a mobilidade na cidade. Eu tenho que ter ônibus pequenos. Então, como é que eu vou ter ônibus grandes na quantidade suficiente para rodar na esquerda e ônibus pequeno com as empresas que estão aí? Eu não tenho. Eu tenho que ter novas empresas, novos empresários e uma nova operação para o transporte coletivo. Aí a gente começa a transportar o povo nas grandes distâncias e distribuir a população dentro dos bairros. Então, para isso, Júnior, nova licitação é fundamental. Manaus também, falando agora de educação, Manaus tem um déficit muito grande de creches. Qual a sua proposta nesse assunto? Rapaz, Travando na Beleza está saindo e está deixando algumas creches paradas. Primeira providência, eu tenho que terminar essas creches. Se o contrato não tiver problema, quando eu digo se o contrato não tiver problema, eu me refiro ao seguinte: você pegar o contrato e ver que a prefeitura pagou 70% da obra e o cara só concluiu 30% e a empresa sumiu. Isso aí é grave.
Tu já pagou 70 e o cara só fez 30? Né? Que cruzeta é essa aqui? Então, se não tiver problema, se o contrato estiver bonitinho, parou porque a prefeitura deixou de pagar, tal, a gente mediu, a gente retoma, embora terminar essas creches. E aumentar a quantidade de creches para a nossa população. Feito isso, Júnior, aí eu vou olhar para o orçamento da CEMED e dizer quantas creches a gente consegue fazer mais. Então, por isso que eu não vou dar uma de abelha, né? Vou construir 1000 creches. Não. Eu vou terminar as que estão aí e, durante os anos seguintes, tentar construir o maior número possível. Porque fazer creche é fácil. Fazer funcionar que é difícil. Eu tenho que ter professor, então eu vou ter que fazer concurso. Tudo isso depende de recurso, né? Depende de decisões responsáveis. Então eu vou ser muito transparente, verdadeiro, responsável, para não iludir ninguém, porque o povo está cansado de frustração, está cansado de ilusão, e com o Chicão aqui não tem ilusão, não tem frustração. Na segurança pública, o senhor defende uma guarda municipal armada? Júnior, defendo. E não defendo de agora. Como alguns candidatos, né, pegaram essa onda. Não, agora todo mundo quer fazer... Estou defendendo desde 2018. Dizendo, Arthur, tem que armar a guarda, pô. Não só armar, tem que fazer um concurso para a guarda. A gente só tem 500 homens para Manaus. Isso é insuficiente. Além da qualidade física, que muitos estão uma Pois unidade mais avançada. Pois é, tem essa situação que a gente tem que ter, sabe, um olhar mais humano. Não simplesmente dizer, bota todo mundo na rua, isso é injusto. Tem que ter um olhar humano para essas pessoas. Os caras estão aí há 20 anos prestando serviço, né? E agora, do dia para a noite, você chega e... Não dá. Não é assim. Então, a gente tem que ter preocupação com isso. Mas eu preciso aumentar o efetivo. Então, a gente vai fazer concurso para 500 novas vagas. E preparar essa galera toda para usar a arma de fogo. Porque nem todo mundo tem condições de usar arma de fogo. Então, a gente vai preparar aqueles que possam usar arma de fogo para quê? Para a gente colocar onde o povo está indo todo dia de manhã e volta final de tarde, são os terminais. A Guarda Municipal está lá e, infelizmente, já há violência nos terminais, só que o coitado do Guarda Municipal, ele está com cacetete de borracha e um apito. E o bandido está com faca e revólver. Não enfrenta. Não enfrenta. Então é com arma. E com maldade, sabe, né? Com spray de pimenta, com taser, né? Aquele revólver elétrico. A gente tem que dar condições para o cara poder proteger o nosso povo. Então eu quero preparar para armar, mas não só nos terminais. Tem parques, que o Parque dos Bilhares está abandonado. O centro da cidade, que é o nosso, é o nosso ponto turístico de maior importância, não tem guarda municipal. O pessoal lá está sendo assaltado. Então eu quero ocupar o centro, ocupar os parques, os terminais, para dar segurança nesses locais que a população precisa, né? E articular com o governo do Estado, Polícia Civil, Polícia Militar, outras ações compartilhadas para a gente poder melhorar essa reação por parte do poder público quando o assunto é segurança. Na saúde pública, né, também a saúde básica está muito fragilizada também. Qual a sua proposta dentro desse tema? Júnior, a gente tem duas realidades em Manaus. A gente tem uma realidade de bairros que têm estrutura de saúde. Eu me refiro às casinhas, eu me refiro às casonas, como o povo chama, né, que são as unidades básicas de saúde, as UBS. E nós temos bairros e mais bairros, principalmente na Zona Leste e na Zona Norte, que não tem nada. O cara anda quilômetros e quilômetros para encontrar uma unidade de saúde, porque próximo dele não tem nada. E quando encontra? Quando encontra. Mas eu tenho que trabalhar com uma lógica, como eu te falei, construir é o mais fácil. Bora construir. Difícil é fazer funcionar. Qual é a minha lógica de trabalho? Olhar para essas unidades que a gente já tem, identificar as unidades que não tem médico, que não tem equipe completa, que tem dificuldade no lugar, botar para funcionar o que a gente já tem. Melhorado isso, aí eu viro os meus olhos para as áreas na cidade que o povo não tem nada, para avançar também sobre essas questões. Vamos ter que construir, vamos ter que estruturar. Enquanto isso, a gente vai usar aquelas unidades móveis, né, que existe, carreta da mulher, essas carretas, para a gente poder diminuir o sofrimento da população. Mas não é correto a gente sair construindo um monte de coisas se o que já tem não está funcionando. Então a minha lógica de trabalho vai ser essa, botar profissional que já existe.
eu quero trazer tecnologia para essa relação. Volto ao exemplo do auxílio emergencial. O povo fez cadastro, o povo recebeu, o povo transferiu, o povo pagou. Tudo no celular. Então eu posso agora dizer para o povo que consulta na prefeitura você vai marcar pelo celular. Ora, se funcionou no auxílio emergencial, vai funcionar na consulta. Eu não quero mais ver as pessoas tendo que sair 4 horas da manhã de casa para marcar consulta. Pegar uma fichinha. Pegar uma ficha, cara. Isso é desumano, pô. O Travando na Beleza teve 8 anos aí para... Dormindo nas filas. Sabe? Né? Porra, para apontar isso. A cidade inteligente não saiu do papel. Eu costumo dizer que a cidade inteligente não saiu da 5ª série. Cidade inteligente, porra, bicho, uma decepção. Então, eu tenho que avançar sobre isso. E eu vou conseguir dar um aplicativo para que o cidadão coloque lá o seu cartão do SUS, ele cria o seu cadastro e as consultas ele marque pelo aplicativo. E o aplicativo em 48, depois, quando faltar 48 horas para consulta, ele te manda uma mensagem para dizer, não te esquece, daqui a 48 horas, daqui a 2 dias você tem a sua consulta no posto tal, com o médico tal, a tal hora. Sabe? É planejamento e tecnologia aliada para não fazer o povo sair 4 da manhã. E a triagem dele já tá com o médico. Já tá. E outra coisa, cara. Nesse aplicativo a gente evita uma coisa que eu ouço muito, é que infelizmente tem pessoas que se utilizam de um certo poder que tem pessoas que têm a senha do SISREG, né, que é o Sistema de Regulação. Cara, muitas pessoas já vieram me denunciar que para conseguir uma consulta hoje estão tendo que pagar para o cara que tem a senha no SISREG. Eu não estou acusando todos, não. Mas eu acredito que tem gente que está se locupletando, se prevalecendo desse poder que tem, que é ter uma senha, e aí diz o seguinte, olha, para eu marcar, me dá um agrado. Isso não é certo, irmão. Então bora botar no aplicativo. Até porque é o trabalho da pessoa, né? Pois é, cara, esse negócio aí... Infelizmente a corrupção, bicho, é um negócio cultural que não é fácil enfrentar, mas acho que você tem que ter disposição de dar um exemplo, sabe? E tem que começar de alguma maneira. Tem que começar por alguém, caramba. Então o aplicativo eu acho que vai facilitar a vida e vai evitar esse tipo de situações que as pessoas me denunciaram. Muito bem, então eu conversei aqui com o candidato do Democracia Cristã. E deixa eu falar de educação rapidinho. Sim, fica à vontade. Pode? Pode falar. Cara, educação, olha só. Tem uma dúvida aí, Júnior, de muitas mães, de muitas pessoas, a gente vai ter aula em 2021? Essa situação do coronavírus vai permitir a gente ter aula? Eu só posso falar sobre a rede pública municipal. Então bora falar aqui sobre isso. Primeiro, a gente não pode perder o ano de 2021. A gente perdeu 2020, cara. Essa tragédia do coronavírus deu um atraso nas nossas vidas, um ano perdido. A gente não pode perder 2021. A gente já passou pelo pior momento, isso é fato. Mas a gente ainda tem aí essas incertezas. Vai ter vacina, não vai ter tal. Então digamos que a gente não tem a vacina ainda comprovada. Como é que a gente vai fazer para os meninos estudarem? Olha só, eu vou fazer um apelo agora pro Arthur, para que ele saia da prefeitura e deixe um censo na rede pública municipal de ensino, para que o próximo prefeito possa usar essas informações para uma decisão. Que informações são essas? Primeiro, saber quais são os alunos da rede pública que não têm infraestrutura alguma nas suas casas. Ele não tem um celular capaz de assistir vídeos, ele não tem um tablet, ele não tem um computador, ele não tem internet. Separados, olha, está aqui. Esse aqui é um cadastro dos alunos que não têm essa infraestrutura. E fazer um outro cadastro dos alunos que têm alguma infraestrutura. Olha, esses alunos, esse aqui tem tablet, esse aqui tem computador, esse aqui tem tablet, computador e internet. E a gente separar. Por quê? Os alunos que não têm infraestrutura alguma, notadamente, são os alunos mais carentes. Então vamos trazer para dentro da sala de aula esses alunos, para assistir a aula presencial. E mais, cara, a gente sabe que tem muitos alunos onde a merenda escolar é algo fundamental no dia a dia. A merenda da escola supre, talvez, uma carência de um almoço que o cara não tem dentro de casa. Então a gente traz esses alunos para dentro da sala de aula. E os outros? Aqueles que têm alguma infraestrutura, tem um tablet, celular e internet, ele vai assistir na casa dele a aula, pela videoaula. E a prova depois a gente vê, pode fazer prova à distância, né? A gente tem que bolar isso aí. E aquele que tem o tablet, mas não tem a internet, como é que a gente resolve?
Porque também sinal de internet, o cara gasta 20, 30 reais por semana para ter internet, às vezes não cabe no orçamento, mas ele não pode ficar sem aula. Aí entra a prefeitura. Se a gente souber esse universo, a prefeitura compra. Eu pego uma dessas telefônicas e digo o seguinte, eu quero crédito, eu quero voucher de internet para aquele aluno assistir dentro da casa dele as aulas da rede pública municipal de ensino. E dessa maneira, ninguém perder aula em 2021. Então a prefeitura, eu não vejo nenhum candidato a prefeito falar disso. Como é que o senhor vai resolver? Como é que o senhor vai botar o pessoal para estudar? Talvez não dê para botar todo mundo na tora. Todo mundo dentro. Não, não dá. Separa. Os alunos com menor condição assistem a aula presencial. Alguns assistem de casa porque tem internet e celular. E outros que não têm internet, a gente levar a internet através de voucher das companhias telefônicas. Compromisso para a educação. Professor, anote, vai ser nomeado por competência. Acabou peixada. Eu quero o melhor professor. Eu quero o maior compromisso para me ajudar a desenvolver a educação. Melhor gestor. Melhor gestor para me ajudar a desenvolver a educação dentro da escola. Professor, a gente vai retomar o programa de formação dos professores. Os professores já têm nível superior. É chegada a hora de falar de pós-graduação, mestrado e doutorado. Isso é bom para a educação. E terceiro, no Fundamental, Júnior, tem o Fundamental 1 e tem o Fundamental 2. O Fundamental 1 vai de primeira a quinta e o Fundamental 2 vai de sexta a nona. No Fundamental 1 eu estou falando de criancinhas, cara, que não têm autonomia ainda, né? Ela não consegue ir no banheiro sozinha, ela não consegue ir nos lugares sozinhos. O professor tem que sair de sala de aula, acompanhar aquela criança e ele para a aula. Veja, olha só o prejuízo que existe. Então eu tenho que fazer um esforço grande para que eu possa contratar mais um professor para essas salas de aula. Tem que ter no mínimo 2. Então de primeira a quinta, o foco do Chico Preto é colocar mais um professor. Será que eu consigo em 4 anos? Não sei, mas eu vou começar. Primeira, segunda, terceira, até onde eu puder. E colocar mais um professor para que essa relação didático-pedagógica ela seja fortalecida com a presença de um outro professor, porque essas séries são as bases que vão acompanhar o aluno para o resto da vida, né? Para o 2º grau, que é o nível médio, para a universidade. Então eu quero reforçar esse período do início das aulas, do início da vida de educação do aluno, com mais um professor dentro de sala de aula. Essas são as principais propostas para a educação. Obrigado, Júnior, tempo estendido. Gratidão aí pela tua compreensão. Muito obrigado, candidato. Eu conversei hoje com o candidato pelo Democracia Cristã, Chico Preto. Muito obrigado por sua presença. Número 27, não esquece, hein? 27, Chico Preto. Suas considerações finais, só isso que o senhor quer falar? Cara, agradecer, obrigado. A minha vida, ela é transparente, ela não é perfeita, ela é verdadeira. Eu acho que é isso que as pessoas devem buscar num candidato. Porque nessa época do ano, cara, todo mundo tem proposta para tudo. Agora, será que a vida do candidato dá moral para ele? Te dá a confiança de que esse cara vai fazer mesmo? Então a minha vida, ela me dá essa consistência. Eu digo, eu tenho moral para tomar decisões na prefeitura que talvez os outros não tenham. Sou melhor do que ninguém, mas a minha história de vida passa essa impressão, passa essa convicção. E é por isso que eu sou candidato a prefeito, porque comecei de baixo e hoje estou pronto para chegar na prefeitura e administrar, tomar as decisões que a cidade precisa. Que Deus te abençoe a Manaus, ilumine os nossos cidadãos na hora da sua escolha. Muito obrigado, então, Valeu, candidato. Laranjeiras FM, eleições 2020, o seu voto passa por aqui. Lembrando que a iniciativa de fazer as entrevistas com todos os candidatos é do jornalismo aqui da Laranjeiras FM, o portal Laranjeiras News. Então, um bom fim de semana a todos e até segunda-feira com o candidato José Ricardo. Na Laranjeiras FM, eleições.